mais um podcast CRM Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, novamente com a doutora Jeane, dando continuidade, dessa vez com a parte do parto seguro. Doutora Jeane, por favor. Sou Jeane Sarmento, ginecologista e obstetra, especialista em patologia cervical e colposcopia e ginecologia da infância e adolescência. Parto seguro. O que esse termo significa? A Organização Mundial de Saúde, querendo evitar, né, a mortalidade materna, ela fez uma lista de verificação de aspectos para diminuir justamente esse índice tão alto. Então, são estratégias que ela desenvolveu, né, durante o parto para assegurar toda grávida o direito do parto seguro. E essa grade, ela consiste de quê, basicamente, assim? Quais são os pontos importantes? Primeira coisa apesar da gente, do Ministério da Saúde, reconhecer o domicílio, né, como um local de parto, ele não recomenda, o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde não recomenda. Ele reconhece que, né, que pode ocorrer, mas não recomenda, porque é num serviço de saúde, numa maternidade, onde se encontram os meios, né, os recursos disponíveis para tratar qualquer complicação. Então. E nesse serviço de saúde, essa lista de verificação ela começa desde a admissão, né, com a verificação, uma classificação de risco. Durante o trabalho de parto, que é a necessidade de antihipertensivos, de outras medicações, de antibióticos, alguma intervenção. Da primeira hora, a expulsão da equitação, que é a expulsão da placenta, e no momento da alta. Então, nesses 4 períodos, você tem a lista de verificação para assegurar, né, o parto seguro. Inclusive, é registrado no partograma, né? No partograma, tudo. Que é tudo evidenciado, qualquer eventualidade. Qualquer, né? Eventualidade tem que ser registrada. Além disso, existe no parto, é lógico, a grande maioria das gestações são desejadas. E a maior expectativa é um nascimento tranquilo, né? Infelizmente, 50% das gestações no Brasil não são planejadas. Não são planejadas. Não são planejadas. O que aumenta a morbimortalidade tanto materna quanto neonatal. Eu não sabia desse dado. Achei que fosse menor. E um outro fato interessante é o intervalo entre as gestações. Sim. Que o ideal seria de pelo menos 2 anos. Mas eu acredito que isso não é cumprido na maioria dos casos. Não, né? Então, por isso que a gente também tem que falar da anticoncepção no pós-parto. A gente tem que orientar essa paciente ainda inserida, aproveitando aquele momento que ela ainda está inserida num serviço de saúde para abordar a contracepção. E especificamente nesse caso, já que abordou, quais são as opções que a mulher tem nesse período? Ela tem desde o anticoncepcional, né, a mini pílula, que ela é orientada, ela pode sair da maternidade já com sua receita do contraceptivo ou outro, se desejar. Que não altere a amamentação. Que não altere a amamentação, até o DIU de cobre inserido logo após a saída da placenta. Tanto no parto normal quanto na cesariana. Então, isso já, de certa maneira, previne eventualmente, né? Isso. Agora, eu questiono, existe uma aceitação com relação ao DIU, porque parece que tem um certo preconceito. Ainda um pouco, mas já está melhor com as orientações, né? Eu acho que é tudo uma questão de orientação e tirar todas as dúvidas da mulher sobre o método. Dela, né? A segurança e desfazer alguns mitos em relação ao método. Né? Então, isso dá uma certa garantia para ela. Uma segurança. E saber que ela pode recorrer à revisão e à retirada assim que desejar. Engravidar. Algumas mulheres não se dão bem com a pílula. Elas colocam bem isso, eu observo às vezes. No caso daquela que nem tem, não quer colocar o DIU e não quer usar a pílula,
Teria outra opção? Teria as opções dos injetáveis que não interferissem na amamentação, né? Se ela ainda estiver amamentando. E dos métodos de barreira que ela também pode utilizar. Né? É. Com relação ao parto em si, é o momento mais esperado de toda a gestação. Toda a gestação. E é um momento que a gente observa ainda um fato de falta de preparo de algumas para esse momento, para que ela seja protagonista do seu parto. Ela ainda tem uma visão assim que depende muito dos outros do que propriamente dela. Por isso o pré-natal é importante, para se conversar sobre todos esses anseios. Cada mulher é única. Essa questão do parto começa, na verdade, no pré-natal. As orientações começam no pré-natal. Cada mulher tem seus anseios, cada mulher é diferente, ela tem suas dúvidas, ela quer o tipo do parto, ela quer as orientações necessárias, a comunicação entre a equipe é importante também para isso. Mas ela, principalmente, ser esclarecida na admissão de como vai ser o processo e do que ela deseja nesse processo. Né? Ela vai ter o direito à alimentação, ela vai ter o direito a beber a água quando ela quiser, ela vai adquirir a posição que ela desejar, né, no momento do parto. Então, tudo isso vai ser esclarecido. E, se necessário qualquer intervenção, ela tem que ser informada para ela se sentir segura. Né? Ela tem que confiar na equipe. E, sim, vai depender dela. Uma das questões, assim, o apoio familiar, ele é importante, né? Assim, quem dá mais apoio nesse momento? A mãe, a avó, a irmã, pai? Na maioria das vezes, a grávida ela tem direito ao acompanhante, né? Ela tem direito ao acompanhante em todo o processo, desde a admissão até a alta, ela fica com o acompanhante. Normalmente, ou o pai, a mãe, ou outra pessoa da família, como uma tia, mas na maioria das vezes o pai. O companheiro, né? O companheiro. E esse apoio, ele não chega a desmaiar no momento. Alguns. alguns para eles é mais sofrido em alguns momentos. E também torna mais partes, até depois do parto também, né? Isso. Agora, eles também são orientados. Então, por isso a importância deles fazerem o acompanhamento da grávida também no pré-natal. No pré-natal, né? Existe muita questão assim com relação a um termo que usa contra a violência, entre aspas, que ocorre durante o parto. Isso procede? Bem, eu acho que poderia acontecer, né, em alguns serviços, ou, né, nesse termo violência, que é um termo ainda difícil para nós obstetras lidarmos com esse termo. Com certeza. Mas hoje os serviços, as maternidades, elas têm os protocolos e as estratégias já para lidar justamente com o parto humanizado, né? Que é até um termo assim que a gente já foi desumano, assim, mas é o parto humanizado com todas as prerrogativas que a mulher deseja, o que ela desejar durante aquele momento. Lógico que em alguns momentos ela vai ter que ser orientada se ela precisar de alguma intervenção. Então, a maioria nasce da percepção entre o que a paciente espera e o que pode ser feito. E para isso, a comunicação é importante. Então, muitos desses ditos violência ocorrem, às vezes, por uma falha de comunicação. Uma coisa que às vezes está acontecendo com mais frequência é o apoio de, eventualmente, uma doula, que está inserida, e antigamente a gente não via muito, mas de certa maneira está profissionalizando nessa área. Hoje ela tem uma lei no município daqui de João Pessoa que ela tem direito a uma doula, o apoio. Isso é importante para ela. A doula, quando ela foi idealizada, seria uma pessoa para dar um apoio, uma pessoa que teria passado por um parto normal, que conheceria e que para dar esse apoio a essa grávida. Uma comparativa, antigamente a gente tinha as amigas do peito. Você chegou a pegar essa fase? Cheguei. E a amiga do peito é habitualmente mães que amamentaram
e que compartilhavam a sua experiência com relação... Seria mais ou menos essa a perspectiva. A perspectiva seria essa, né? Agora já está mais profissional. Né? E alguns, é lógico, ela tem direito ao apoio. O apoio da doula conta como um apoio familiar também ou coexiste os dois? Coexiste os dois. Ela tem direito ao acompanhante e bom, parto cesáreo ou parto normal? Parto normal é o parto natural, certo. É o fisiológico. Né? É o que é esperado. É o que é esperado. Mas a dor... Aí a gente tem as intercorrências, né? E quando a cesárea ela foi idealizada, né, na realidade, tem até extrema. Foi feita a primeira cesárea, foi feita, eu acho que no ano de 1500, Esse tempo todinho. Foi por uma pessoa comum, um marido de uma paciente, que com a ajuda de 11 parteiras, ele fez, né, a cesariana, e tem a história de que a paciente, a cirurgia cicatrizou e sobreviveu. Sério? Pelo menos é o que a história diz, né? Então, a cesárea ela foi idealizada pelas intercorrências. Então, só no século XVIII é que ela começou a ser utilizada, mas poucas mulheres sobreviviam. Né? E teve muita história de fazer a cesariana após morte da mãe para salvar o conceito. A gente tem que levar em consideração que a técnica da cesárea evoluiu, né? Apesar dela ser uma cirurgia grande, que abre cavidade, mas é uma cirurgia que a técnica evoluiu, que ela é rápida, né? Então, hoje, a gente segurança, tem né? a segurança. Entre as duas, a opção é do médico, de acordo com o critério, ou é da paciente? Hoje, a gente tem uma lei que regulariza a cesárea a pedido. Né? Mas ela tem algumas condições para acontecer. Tem alguns critérios para acontecer. Não é só chegar e dizer que eu quero uma cesárea. A população também sobre isso. Não pode. Tem alguns critérios, né? Mas a cesárea ela é realizada nas intercorrências, quando o trabalho de parto não acontece da forma adequada e há alguma intercorrência para então, o parto seguro, ele depende muito desses critérios, tanto para a escolha de um como do outro, né? Isso. E dos dois, e o acompanhamento durante o trabalho de parto. Sempre volta àquela questão do acompanhamento. Do acompanhamento e das estratégias da Organização Mundial de Saúde. O ideal, começou a sentir contrações, é procurar um serviço para que seja acompanhado desde o início. Isso. As contrações efetivas. Efetivas, né? Que outros cuidados em relação ao parto, que é um dos temores ainda, com relação à questão da dor? A gente tem técnicas, né, não farmacológicas para alívio da dor. O banho, as massagens, né, que ajudam muito. E tem ainda, né, em alguns serviços, as anestesias, né, as anestesias peridural. Durante o parto. Não são todos serviços? Não são todos, infelizmente. E, de certa maneira, alivia mesmo essas contrações? Alivia. Sem precisar da cesárea. Entendeu? No caso dessa parturiente, que ela tem um parto normal, a recuperação parece que é bem melhor do que a cesárea. A recuperação, né? É bem mais rápida do que a cesárea. A cesárea ainda demanda mais cuidados. Né? A gente tem que lembrar que é uma cirurgia que abre, né, a cavidade. Em relação a esses dois aspectos, quais são os principais cuidados no pós-parto? Uma boa higiene, né? Ou seja, no parto normal ou na cesariana, você tem que, se houver por acaso alguma laceração, sempre higienizar, e na cicatriz cesariana também. Antigamente dizia assim, era comum quando eu era estudante, epísio. A episiotomia não é feita mais de rotina. Ela não tem evidências científicas que comprovem o seu benefício. Né? Então, ela só é realizada quando a laceração, por exemplo, ela vai trazer prejuízos maiores do que o epísio. Que não fosse feita. Exatamente.
E a recuperação da epísio também... Ela demora mais um pouco. Mais um pouco. Né? Mas nada que também prejudique. Com relação à cesárea em si, a gente vê que ainda tem um risco maior, mas esse risco cada vez mais atenuado. Né? Mais atenuado pelas técnicas, né? Pela evolução das técnicas, pelos usos profiláticos de antibióticos. Né? E pode entrar também um acompanhante. O acompanhante no parto, ou é cesariana ou normal, ela tem direito ao acompanhante. Na questão da amamentação, nas duas condições, também está modificando esse preconceito em relação à amamentação. O concepto, ele vai, né? O recém-nascido, ele vai em contato com a mãe na primeira hora. Né? Logo após o nascimento. Mesmo depois da cesárea. Mesmo depois da cesárea, a não ser que haja alguma intercorrência com o recém-nascido. Que não seja possível. Que outros aspectos, assim, em relação ao parto, a gente deve valorizar para tranquilizar a população de uma maneira geral? Bem, a gravidez, ela, apesar de ser um processo fisiológico, ela envolve, né, aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, eu acho que todas as grávidas, como eu disse, cada uma tem seus medos, seus anseios e os mitos que devem ser também desconstruídos durante o pré-natal. Então, eu acho que o principal é você ter uma assistência pré-natal adequada e com boa orientação. Um dos problemas no serviço público é a falta de continuidade com o médico assistente, né? Que ainda não sabe quem vai encontrar pela frente. E não tem um vínculo estabelecido muitas vezes. Muitas vezes você só encontra aquela equipe, né, na hora do parto. Mas para isso é importante a equipe se apresentar e dizer o que vai ser feito e o que esperar do trabalho de parto. O diálogo é sempre... A comunicação sempre é fundamental. Com relação de uma maneira geral, os cuidados pós-parto, quais são as orientações com relação à alimentação, atividade e essas situações? A alimentação, né, alimentação saudável, né, que a gente espera que ela já tenha antes, né, a orientação de muita hidratação, inclusive para a amamentação, né, a gente sempre orienta, a gente tem que lembrar que a amamentação também ajuda na recuperação da mulher. Ela não é um ganho só para o recém-nascido, mas também ajuda o útero a voltar, né, a se contrair, ajuda a diminuir o sangramento, ajuda a diminuição do peso. Então, a amamentação ela tem um aspecto fisiológico na recuperação da parturiente. Da parturiente. É interessante lembrar que isso está ligado, né? Com certeza. A uma boa recuperação. A uma boa recuperação. E a atividade física, quanto tempo ela pode fazer? Dependendo do tipo dependendo do tipo do parto, né? 45 dias, a atividade sexual também, lembrando os aspectos contraceptivos, porque mesmo que ela esteja amamentando em amamentação exclusiva, né? É mais difícil em amamentação exclusiva, mas ela pode engravidar. Então, e justamente para evitar, né, uma gravidez próxima a outra, como eu falei, com intervalo, o ideal seria um intervalo de 2 anos, os aspectos da contracepção. Então, a questão do risco de não engravidar imediatamente. Não só a questão do corpo em si, mas também a questão socioeconômica, né, que implica hoje em dia. Hoje em dia. Então, eu gostaria que deixasse uma palavra final, de uma maneira geral, sobre o parto, para quem está nos ouvindo e assistindo. O parto, né, a gente sabe que todas as grávidas elas têm, né, seus medos, mas o que eu queria deixar bem claro é que é no pré-natal que se tira todas as dúvidas e que se consegue evitar detectar todas as comorbidades para garantir um parto o mais seguro possível. Então, muito obrigado, doutora Giane. Foi um prazer. Contribuição grande, tá certo? Foi um prazer. Agradecer. O prazer foi todo meu, eu que agradeço. Tá bom, obrigado.